Chegou o momento de conhecermos sobre a nossa ferramenta de desenvolvimento Android Studio. Ele nos reserva essa parte central onde nós vamos encontrar os projetos já criados. Para que você crie um novo projeto, você clica em New Project. A tela subsequente nos reserva um conjunto de templates. Esses templates são modelos prontos que já vão ter estruturas montadas, como por exemplo de menu, como por exemplo telas de login. Aqui, como o nosso intuito é aprender sobre as funcionalidades da ferramenta, bem como seus elementos de interface, então nosso objetivo aqui vai ser clicar em Import Views Activity. A gente vai criar um projeto em branco. Perceba que aqui ao lado nós encontramos um conjunto de outros dispositivos onde também é possível criar aplicações. Nós vamos manter o nosso foco, que é a criação de aplicações para telefones. Vim aqui em Nest. Nessa tela nós vamos encontrar informações importantes como, por exemplo, o name. O name ele está correspondente ao nome do seu projeto e é muito importante que ele esteja condizente com o objetivo da sua aplicação. Também vale uma dica. Evite utilizar caracteres especiais como hashtag, também o uso da cedilha e acentos, para que não haja nenhum erro na sua execução. Em seguida, a gente vai para o package name. Se formos reparar bem, o package name ele se assemelha com essa URL. Veja bem, com ponto, exemplo, ponto, ferramenta. Então, eu tenho aqui um link invertido. E por que esse package name é tão importante para a nossa aplicação? Veja bem, eu trouxe aqui um exemplo no qual eu já estou na Google Play e eu procurei pelo aplicativo Instagram. Aqui em cima, na URL, a gente está vendo com.instagram.android, ou seja, é com base nesse package name que seu aplicativo vai ser encontrado quando esse usuário pesquisar por ele. Então, isso significa que, uma vez que você cria uma aplicação que vai ser publicada, você já preste bastante atenção no package name escolhido, porque posteriormente não vai ser possível modificar. Em seguida, a gente tem o Save Location, que é o local onde seu arquivo será salvo. Vale ressaltar que é sempre necessário ser um local válido. Em seguida, a gente tem a linguagem a ser utilizada. Na nossa bibliografia, nós contamos com a linguagem Java. Em seguida, a gente tem aqui as nossas APIs. Veja bem, se você assistiu a nossa aula 1 e prestou bastante atenção, você já sabe que as versões do Android têm nomes de doces. Essas versões, elas vão de encontro com o contexto do negócio que a gente também já conversou na nossa aula anterior. Isso significa que, uma vez que a gente tem o entendimento desse nosso contexto do negócio, do que a aplicação precisa, a gente consegue definir uma API para ela. Essa API, ela vai ali estar condizente com o máximo de serviços que a gente vai conseguir operar. Veja bem esse valor, 95,4%. Isso significa que essa aplicação criada, utilizando essa API 24, ela vai rodar tranquilamente em um limiar de 95,4% dos serviços dos aplicativos. É claro que era muito interessante a gente chegar no 100%, só que muitas das vezes nós não vamos conseguir, nós vamos pegar o maior valor possível. Feito isso, eu posso clicar em Finish. Quando criamos um projeto, automaticamente o Android Studio nos gera um conjunto de arquivos. Essa é a nossa tela inicial de trabalho. Nesse campo inferior, nós vamos encontrar toda a nossa sequência de instrução, ou seja, quando você roda a sua aplicação, é aqui que você vai verificar o status, se teve algum erro ou não. No nosso menu lateral à esquerda, nós vamos encontrar os arquivos. E neste campo aqui, nós vamos trabalhar a nossa interface e também a nossa linguagem Java. Para isso, o Android ele já abriu para a gente dois arquivos importantes, que é o ActivityMain e o main.activity.java. A gente vai entender esses dois arquivos a partir de um exemplo. Eu tenho aqui uma tela de login, uma tela qualquer de login. E aqui a gente tem um conjunto de elementos dos quais o usuário vai interagir. Eu vou colocar o meu e-mail, vou colocar a senha, vou clicar no botão de entrar. Então, essa é a nossa interface. E o que isso tem a ver, Ana, com os arquivos que você acabou de apresentar? Veja bem, o ActivityMain vai ser um arquivo que vai estar escrito em linguagem de marcação e é aqui que a gente vai lidar com a nossa interface. Então, é nesse arquivo que a gente insere todas as informações relacionadas aos elementos dos quais o usuário vai interagir. Por sua vez, quando a gente retorna aqui à nossa tela de login, a gente vê botões. E o que isso significa? Quando eu inserir o e-mail e a senha e clicar no botão de entrar,
algo tem que acontecer, alguma ação vai ter que ser provocada. E como assim, Ana? Veja bem, eu posso ali ser redirecionada para uma tela de recuperação de senha, ou então eu vou acessar a minha conta, já que eu inseri as informações corretas, alguma ação tem que acontecer. E para que essa ação aconteça, a gente vai ter a associação de uma linguagem de programação, que nesse caso vai ser o Java. Então, no MainActivity.java, que é o nosso foco do curso, né, a linguagem Java, nós vamos escrever as nossas ações que vão estar diretamente relacionadas com a interface. Então, o botão é um aspecto da interface, porém, o que esse botão vai ter de ação é um aspecto do nosso MainActivity.java, feito a partir da nossa linguagem de programação, certo? Então, esses dois arquivos são muito importantes para a gente. Como o nosso intuito inicial é entender a interface, a gente vai mexer mais no ActivityMain.xml. O que você vai observar é que o ActivityMain.xml é um arquivo de linguagem de marcação. Essa linguagem de marcação é composta por tags. Mais à frente, a gente vai acessar alguns arquivos que também têm esse fundamento e vai ficar mais claro o que seriam essas tags. Aqui eu tenho um recurso muito interessante que é o zoom. Veja bem, ao dar o zoom, eu consigo ampliar a minha tela de visualização. Isso é importante porque até o momento a gente não tem nada criado na interface, mas à medida que forem surgindo mais componentes, pode ser interessante que você utilize esse recurso. Aqui eu vou minimizar essa nossa tela de execução e aqui a gente vê uma primeira tela do qual o Android Studio vai inicializar para a gente. Já está até escrito Hello World. O que acontece? Todas as informações que a gente insere aqui, né, vamos supor, tem um Hello World aqui, eu vou inserir um botão e assim por diante, elas são escritas em linguagens, uma linguagem de marcação. Então, embora a gente esteja interagindo com elementos de interface, que a gente vai ver já já, tudo isso tem uma codificação associada, certo? Fazendo um adendo, talvez a sua tela inicial tenha aparecido com uma telinha branca e uma azul. Não se preocupe, você pode clicar neste botão e em seguida em Design para que você mantenha somente a tela branca. Mais à frente, a gente vai ver uma utilização interessante da nossa tela azul. Vamos lá então? Aqui a gente já tem então esse primeiro projeto pré-construído para a gente, que o Android já nos fez isso, e agora a gente vai aprender como que a gente roda essa aplicação. Para isso, eu trago para você a informação de que existem dois tipos de teste, um teste mais completo e um teste simples. Quando que você vai utilizar o teste simples? Mudar a cor de um elemento, ou então mudar o tamanho. Algumas vezes, quando você realiza uma determinada ação e pede uma testagem simples, pode ser que ele dê um erro, porque ele vai falar, olha, eu preciso de uma testagem maior. O que você faz? Você pode clicar nessa testagem mais robusta, tá? Como a gente ainda não fez nenhum tipo de teste, a gente tem que iniciar por uma testagem completa, clicando neste botão. Feito isso, a nossa aplicação ela vai começar a ser gerada e o nosso emulador também vai apresentar como a nossa aplicação ficaria no dispositivo. Após rodar a nossa aplicação, deu tudo certo, como que eu sei disso? Vejo aqui na minha telinha de execução, vou até minimizá-la. Eu já tenho aqui também a abertura da minha aplicação no nosso dispositivo, lembrando que quem faz isso é o nosso emulador, então eu já tenho aqui a minha testagem completa. Uma vez que você fez isso, aqui do ladinho a gente já tem um outro botão. Esse botão já está relacionado com essa testagem simples. Aqui eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou alterar o texto, não se preocupe que eu vou te ensinar como faz isso de uma forma mais calma. Aqui é só a título de verificação. Eu vou mudar esse texto, eu vou colocar aqui o valor de teste. Pronto, dou um Enter. Vou fazer uma testagem simples. Quando eu faço isso, o nosso texto ele já tem que ser gerado ali teste. Então, para algumas alterações que sejam mais simplórias, você consegue fazer uma testagem mais rápida. Vamos certificar? Tá aqui a nossa palavrinha teste já apareceu. Deixe-me diminuir o zoom, assim vocês conseguem ver melhor. Tá aí, o nosso teste já apareceu. Então, a gente tem dois tipos de testagem. Então, olha como que a gente está avançando no nosso curso. A gente já empreendeu aqui as ferramentas principais, já entendemos sobre o Main Activity e também sobre o Activity Main, já sabemos para que cada arquivo é utilizado, já sabemos testar a nossa aplicação. Chegou agora, então, o momento da gente conhecer os elementos. Então, vamos lá. Eu vou minimizar essa nossa tela para a gente ter uma área de trabalho maior, tá? Então, aqui eu tenho um elemento incluído. Quando você quiser retirar esse elemento, você pode clicar
no teclado a tecla Delete, em seguida ele vai sumir. Pronto. Agora a gente quer adicionar informação, Ana. Como que eu faço? Eu venho aqui na minha paleta, em seguida eu tenho um conjunto de itens que eu posso utilizar. Ô, Ana, e aí, como que acontece? Depende da sua aplicação. É por isso que é tão importante aquela aula inicial da gente entender o contexto, verificar o que o cliente espera, sabendo que esse cliente é o nosso usuário, que é o utilizador da nossa aplicação. Então, veja bem, eu tenho aqui um conjunto de elementos. Em teste, eu tenho aqui vários deles. Eu tenho o teste view. O que é o teste view? Utilizado para um título, um parágrafo. Eu tenho também a opção de password para senha. Duas opções, inclusive. Uma para verificação de senha, tanto com dígito de caracteres e números, né, letras e números, e aqui somente o numérico. Eu tenho entrada de e-mail, telefone, endereço, data, vários deles. Então, o que acontece? A gente precisa entender como que seria essa aplicação para que a gente possa aplicar os elementos de forma correta. É até interessante que você tenha um desenho associado para que você possa reproduzir aqui. A gente tem também botões, janelas, containers e muitas outras elementos que a gente pode adotar. O que eu aconselho para você é que, vendo essa aula, você explore todas as possibilidades, para que assim o seu conhecimento fique mais significativo. Eu vou clicar aqui em teste e sempre quando eu quiser pegar um elemento para dentro da minha aplicação, eu clico e arrasto. Então, eu arrastei um teste view. Esse teste view ele já vem com esse texto embutido mesmo, tá? Aqui eu posso dar um zoom para melhorar a visualização para vocês e você também pode ficar tranquilo na sua casa para fazer isso, porque é interessante para você verificar como que esse elemento está se comportando, se está bem posicionado. Então tá aqui o teste view. Eu posso movimentá-lo e vocês vão ver que sai aí uma linha tracejada. Essa linha tracejada é para nos dar uma orientação, um norte do posicionamento desse elemento. Mas eu ressalto para você, ela não posiciona da forma efetiva. Isso daqui é para a gente ter uma visualização dos eixos aqui possíveis, mas ela não é indicativo de posicionamento no que diz respeito a uma boa visualização no seu aplicativo, tá? Então, aqui a gente tem o nosso teste view e eu posso realizar algumas modificações nele. Primeira coisa, clico uma vez no teste view, vem em atributos, e aqui eu tenho um conjunto de informações, a primeira é teste. Aqui em teste você consegue mudar o valor desse elemento. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, login, tá? Vamos simular a criação de uma tela de login. Dou Enter. Quando você faz isso, eu posso minimizar essa nossa tela, automaticamente o login apareceu aqui. Eu também tenho como modificar o tamanho, tá? Então, eu venho de novo em atributos, e assim, eu já venho aqui embaixo, procuro por teste size. Feito isso, eu já tenho aqui os valores possíveis. Então, eu tenho 8, 10, 24, vou colocar 24 para ver se fica legal. Pronto, já fiz duas transformações, que foi o tamanho da nossa letra e também o conteúdo. Também é possível realizar a alteração da cor do elemento. Para isso, clique uma vez sobre ele, vá em atributos, em seguida você vai abrir essa telinha e você vai identificar a opção de teste color. Aqui ao lado a gente tem um pequeno botão do qual você vai clicar sobre ele e aqui você tem um conjunto de cores a serem utilizadas. Eu vou escolher, por exemplo, essa vermelha aqui. Feito isso, vou minimizar aqui para que vocês possam ver. Eu não rodei minha aplicação, mas já é possível verificar que essa cor foi modificada. Agora, Ana, vamos supor que eu precise modificar sim a cor, mas é uma cor que não está nessa minha paleta. O que eu posso fazer? Clico uma vez sobre esse elemento, vou em atributos novamente, nós vamos procurar pelo nosso teste color, para a gente modificar o valor dessa cor. Cliquei sobre o botão e aí agora vamos supor o seguinte. Você já estruturou a sua aplicação, você já tem uma cor pré-definida, você pode vir aqui em mais, em seguida Color Value, e aqui você vai criar um novo recurso. Então, você vai indicar para o Android Studio que agora você vai criar uma cor específica. Para isso, você pode colocar o nome da cor, então, por exemplo, cor texto, tá? É muito interessante que você já coloque esses nomes condizentes com a sua aplicação. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo um teste, mas vamos supor que você aplicaria a cor no título, tá? Da sua aplicação. Então, você já colocaria cor do título, para que você possa se orientar quando você for utilizando essa estrutura.
Uma vez que você fez isso, você pode clicar aqui em cima do conta-gotas e ele vai abrir aqui a telinha para você identificar a cor. Vou escolher aqui um tom de azul. Pronto, fiz a escolha. Ô, Ana, qual é a outra opção que eu tenho? Uma vez que até eu achar que a cor que eu já selecionei para o meu projeto poderia demorar. Você pode sim pegar a cor em hexadecimal. Eu trouxe aqui um exemplo. Eu estou aqui com o site do Adobe aberto. Ele oferece um conjunto de recursos, inclusive para cores complementares, monocromáticas. Então, eu vou pegar aqui uma cor qualquer. Vou pegar esse vermelho. Esse código hexadecimal você copia e aí você vai colar dentro aqui do seu valor. Feito isso, ele já procura essa cor correspondente e já incorpora na sua aplicação. Pronto, já definiu o nome do recurso, defini o valor do recurso, que nesse caso é a cor, e agora eu vou clicar em OK. Quando a gente faz isso, automaticamente, o elemento que você criou, cor texto, ele já aparece para utilização. Eu posso vir aqui, clicar em OK, vou minimizar aqui para a gente verificar e perceba que ele já mudou para um outro tom de vermelho. Então, a gente consegue fazer essa alteração. Mais do que isso, essa alteração ela também acontece em um outro arquivo. O que a gente conversou no início? Que a gente vai explorar alguns arquivos e a gente vai começar agora. Então, a gente pode vir aqui ao lado, aqui a gente tem o app, em seguida res. Dentro de res eu vou na minha pasta chamada values. Dentro de values eu tenho uma pasta chamada colors.xml. Você vai dar 2 cliques sobre essa tela e a gente vai entender um pouquinho sobre ele. O Colors é um arquivo do qual também vai utilizar a linguagem de marcação. E eu falei com vocês que a linguagem de marcação é composta por tags. E o que seria uma tag, Ana? Veja bem, vocês estão vendo aqui, ó, color, color, color. O que significa isso? Essa tag em específico, ela é utilizada para estruturar um elemento. Nesse caso, é estruturar a cor desse elemento, identificar uma nova cor. E aqui a gente chama nessas tags também de etiquetas. Então, quando eu venho aqui, digito color, name, e eu vou colocar, por exemplo, assim, ó, cor teste, eu abri a minha tag. Então, eu feito isso, eu abri essa tag, tá? Eu abri. Automaticamente, ela já fechou, tenho certeza que você reparou aí. Ela fecha automático. Então, nesse caso específico de tag, eu tenho uma abertura e o fechamento. Ana, como que eu sei que é o fechamento? Você tem essa barrinha aqui, tá? Aqui dentro eu coloco o valor da minha cor. Então, eu posso vir aqui de novo, utilizar o recurso da paleta de cores. Agora eu vou modificar, vou pegar um tom em verde aqui para ficar mais interessante. Vou pegar aqui um tom em verde, bonito. Deixa eu ver aqui. Vou pegar esse daqui. Vou copiar o código hexadecimal, vou colar aqui na minha aplicação. Se vocês forem observar, automaticamente ele já achou essa cor aqui ao lado onde eu estou indicando. Então, você cria novas cores por aqui também. Ô, Ana, mas eu tô achando engraçado, porque a cor texto que nós criamos já apareceu aqui. Sim, quando você faz a implementação de uma cor, tá? Você faz o emprego dessa cor aqui no ActivityMan, ele automaticamente já cria isso no seu arquivo de colors. Isso significa que você tem 2 formas de fazer a alteração, a criação de uma cor, tá? Você tem como fazer isso através da interface, onde a gente clicou no botão, foi no mais, acessou o Color Value e seguiu todos os passos. Ou você vai aqui também. Ana, por que você está mostrando isso? Porque é muito interessante que você, enquanto desenvolvedor, você conheça a estrutura do seu projeto. Imagine que você só aplique a cor daquela forma, utilizando a interface. Imagina você olhando aqui agora para esse código. Você não ia entender. Então, a gente precisa verificar quais são as opções que a gente tem enquanto desenvolvedor. Até porque pode ser que você precise de utilizar dessa forma no futuro. Ô, Ana, algum atalho? Tem um atalho para você, sim. Quando você estiver na sua prática profissional, é interessante que você conheça alguns atalhos para que o seu desenvolvimento enquanto programador, desenvolvedor, ele seja mais efetivo, ele seja mais rápido. Então, você pode vir aqui, dar um Ctrl D, que ele automaticamente repete a linha de cima. Ana, mas deu um tracejado aí. O que significa isso? Veja bem. Ele já tem uma cor teste aqui. Ele já tem esse recurso definido. E ele está te alertando. Olha, já tem uma cor teste. Quando a gente muda, né? Vou colocar aqui, ó, teste 2, automaticamente ele já entende que não há mais erros. Então, a gente consegue sim utilizar o Ctrl D,
tá? Então, Ctrl D no seu teclado aí, para que você possa replicar a linha de cima. Lembrando, pessoal, que você também poderia copiar e colar, você pode digitar. Isso são só estratégias práticas aí que a gente tem do nosso convívio, que eu passo para vocês, para que vocês possam melhorar o seu nível de desenvolvimento também, tá? Então, vamos lá. Ana, agora eu fiquei muito curiosa, que eu quero utilizar a cor teste ou a cor teste 2. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar sobre o meu elemento, eu posso vir aqui em atributos, eu venho aqui no meu botão de cor e tá aqui as nossas cores, cor teste e cor teste 2. Então, você cria o recurso e ele aparece em ambas as opções, na interface e também no seu arquivo de cores. Quando a gente clicar aqui em cor teste ou cor teste 2, você pode verificar que o seu texto teve uma mudança na cor, tá? Ô, Ana, agora sim, se eu quisesse modificar esse valor aqui para um outro tom, aqui ele já te oferece a paleta, tá vendo? Você pode clicar sobre ele e automaticamente ele te oferece a paleta e você vai modificando aqui. Vou pegar esse tom escuro, vamos no Activity Man. Quando a gente faz isso, deixa eu só ver se eu apliquei, foi a cor teste 2. Não, aqui eu mudei a teste e tinha aplicado o teste 2. Então, vou colocar a teste aqui, que foi a cor que nós acabamos de modificar. Tá aqui a nossa aplicação já com a cor adaptada. Outra característica importante desse estudo das cores é o que a gente vai ver neste momento. Eu vou clicar em Teste View, clicar e arrastar. Vou modificar o valor desse texto, eu vou colocar aqui, ó, teste das cores. E aqui o meu objetivo é que você verifique que veio o valor. Então, o objetivo é que você verifique que, após eu clicar aqui em atributos, vou para modificação das cores, nós vamos lá no nosso teste color, como a gente já aprendeu anteriormente. Então, vamos descer aqui, achei teste color, clico no botão e eu já tenho um conjunto de valores possíveis. Esses valores foram os que nós criamos anteriormente. Clico sobre ele, eu já consigo utilizar na minha interface. Gente, isso é muito importante, porque você vai ter um critério de cores da sua aplicação. E muitas das vezes, essas cores vão se repetir em outros elementos. Uma vez que você já tem isso criado, você consegue reutilizar. E é muito importante a gente ter essas técnicas. Então, aqui a gente aprendeu que as cores a gente consegue modificar através de duas formas. Utilizando a interface de botões, ou então a gente consegue vir no nosso arquivo Colors, que vai armazenar todas essas cores criadas por nós. Vale ressaltar que neste momento a gente não aplicou a execução da nossa aplicação. Isso porque os testes que a gente está realizando são bem simples e já aparecem aqui na nossa tela. Mas à medida que você for introduzindo novas mudanças na sua aplicação, é muito importante que você faça a testagem. Certo? Agora a gente vai navegar mais um pouquinho sobre esses elementos de interface. Então, vou apagar aqui o teste das cores. Para isso, eu aperto Delete no meu teclado. E aqui eu posso verificando as outras formatações de texto. Então, tem, por exemplo, o Plain Text. O Plain Text é um espaço onde que o usuário vai poder interagir. Então, por exemplo, tá vendo aqui Name? O usuário poderia estar adicionando o seu nome aqui. Essas entradas, elas são muito importantes para a gente, porque nós já entendemos que, com base nas informações inseridas pelo usuário, nós vamos ter que trabalhar com essa tela através da nossa linguagem Java. Então, a gente tem a associação desses dois elementos. Então, aqui é um tipo de entrada para o usuário. Eu também tenho dois tipos diferentes para inserção de senha. Tem aqui também o tipo data, o tipo telefone. E o que eu quero que vocês façam é explorar essa ferramenta. É clicar e arrastar e ver como que fica um funcionamento. É verificar aqui quais são as possibilidades também de botões, de todas as informações de interface, para que assim você conheça as possibilidades da ferramenta. Eu digo isso porque, dependendo da aplicação, você não vai utilizar todos os recursos, mas enquanto desenvolvedor é muito importante que você conheça a ferramenta por completo para que você possa ter uma boa execução do seu trabalho. Então aqui eu vou apertar Delete de novo para me apagar essa minha informação, apertei de novo e eu vou dar atenção especial para o botão. Para adicionar um botão, a gente vai clicar em Button,
Clicou, arrastou, ele automaticamente vem para cá. Então, aqui a gente tem algumas informações importantes que eu gostaria de falar para vocês. Esse botão é um elemento da interface. Se é um elemento, ele tem atributos. Não foi isso que nós aprendemos? Então, eu posso vir aqui ao lado, atributos, e aqui eu vou encontrar algumas informações importantes, como, por exemplo, o valor desse botão. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, cadastrar. Vamos supor que é uma aplicação em que o usuário ele vai ter que cadastrar esse, por exemplo, e-mail. Então tá aqui, perceba que o botão ele já até ajustou o texto, né, a essa minha estrutura. Um aspecto interessante desse botão é que você pode vir aqui também em atributos. Aqui eu vou colocar no nosso botão de pesquisa, então estou te dando mais uma forma de você identificar aí as alterações que você queira realizar no elemento. Então, eu vou vir aqui e vou digitar um clique. Então, perceba aqui ó, que nesse um clique eu tenho a opção de inserir alguma informação aqui, algum valor. Esse valor vai ser justamente as nossas construções da nossa linguagem Java. Então, isso eu preciso que você guarde como informação dessa aula. Nós conseguimos adicionar esses botões, mudar o valor de texto e mais ainda, que é o mais importante para a gente, que é associar um valor, uma ação neste botão. Quando fala um clique, é justamente porque quando o usuário clicar, algo vai ter que acontecer. Pessoal, então a gente já tem a seguinte estrutura, um texto e um botão. Agora a gente vai rodar essa nossa aplicação. Como nós fizemos muitas alterações, adicionamos elementos, a gente vai ter que realizar uma testagem completa. Clique sobre o botão que você já aprendeu e vamos aguardar. Após a nossa aplicação rodar, eu já vou minimizar essa nossa tela de execução. E aqui vocês podem perceber que meu botão de cadastrar ele apareceu normalmente, porém o nosso texto de login ele segue bem escondidinho aqui no fundo. Logicamente, não é essa tela que a gente quer apresentar para o usuário. Isso aconteceu porque a gente não utilizou regras de posicionamento. Então, deixe-me minimizar aqui, embora eu clique aqui em cima desse elemento, tento centralizá-lo, né, para ficar mais interessante, vou tentar arredar esse login aqui para cima, mas quando eu rodar novamente, a mesma coisa vai acontecer, porque a gente não aplicou regras. Veja bem, eu imagino que aí na sua casa você tem uma organização dos móveis que você tem. Você tem ali o sofá na sala, você coloca ali o seu guarda-roupa no quarto. Essas organizações também têm que acontecer na sua interface, cada qual no seu lugar. Aí na sua casa eu tenho certeza que nada fica no meio do caminho, porque senão iria atrapalhar a sua passagem. Agora imagina isso na nossa aplicação. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que você não pode deixar com que os seus elementos eles fiquem soltos nessa aplicação sem nenhuma regra de posicionamento. Então, para isso, a gente vai aprender o nosso recurso de infer constraints. Primeira coisa, o infer constraints, ele não é a melhor solução para a gente. Eu já vou explicar o porquê. Veja bem, ele simula, ele tenta entender qual que seria o nosso desejo de posicionamento desse elemento. Então, ele vai criar uma regra automática para que a gente possa posicionar esse elemento. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em login e eu vou clicar no nosso botão de infer constraints. Pronto, quando eu faço isso, ele automaticamente gerou uma regra matemática para mim. Como que isso aconteceu, Ana? Ele imaginou como que você gostaria que essa regra fosse aplicada, de acordo com a sua tela, de acordo com esse posicionamento que você deu inicialmente, e aplicou essa regra, tá? Eu vou vir aqui no botão de cadastrar e vou fazer a mesma coisa. Clico uma vez e eu já posso vir aqui em Infer Constraints. A mesma coisa ele vai fazer para a gente. Veja bem, ele já aplicou uma regra. Quando você roda essa sua aplicação, pronto, rodei a minha aplicação, vocês já vão observar que agora esses elementos eles aparecem bem posicionados, porque eu utilizei o Infer Constraints. Ótimo, então a gente já sabe que todas as vezes que a gente for querer aplicar o Infer Constraints, que a gente faça isso de elemento por elemento, tá? Agora vamos lá. Ele aplicou essa regra matemática, ele tentou entender o que você gostaria de fazer. Por muitas vezes, você é um recurso ótimo, tá? Não deixo de dizer que não. É um ótimo recurso, porém, aqui que a gente tem que pensar. Se ele simulou como que você gostaria, pode ser que ele tenha alguma inconsistência nesse cálculo. E aí você tem que utilizar uma regra diferente para isso. E aí a gente vai ver uma outra forma de posicionamento. Então perceba, você pode sim utilizar o Infer Constraints, tá? Inclusive eu deixo para você como tarefa para identificação do seu conhecimento, de você clicar e arrastar em vários itens da sua paleta de elementos para que você possa ir aplicando Infer Constraints e ver o comportamento que ele assume. Agora vamos lá.
Pode ser que em algum momento ele não gerou a regra correta, não ficou bem posicionado. O que, que você vai ter que fazer? Criar suas próprias regras. Aqui, quando eu clico em cima do elemento, eu posso vir aqui em Clear Constraints, eu vou limpar todas essas minhas constraints que já foram calculadas pelo Infer Constraints. Aqui ele vai perguntar se eu realmente quero realizar essa ação de deletar. Vou clicar em Yes. A mesma coisa eu faço aqui com o botão. Vou clicar em limpar. Ok, não tem mais nenhuma regra. Se você rodar a sua aplicação, você já vai ver que ela vai ficar bem misturada. Então, o que acontece? Eu posso vir aqui também e criar uma outra forma. Olha só, eu vou diminuir esse nosso zoom aqui. Eu vou arredar aqui o nosso login um pouquinho para cima. E agora sim, veja bem. Quando a gente clica sobre esse elemento, ele cria essas pregas para a gente. E aqui a gente pode manipular essas pregas para indicar qual posicionamento que a gente quer. Então, eu posso clicar nessa prega, nesse eixo, e vir com a minha seta até o topo dessa minha tela. Feito isso, vocês vão ver que o nosso elemento colou na parte de cima. E é isso mesmo que eu quero. Eu vou vir aqui agora nos lados. Vou vir no lado esquerdo, cliquei, não solto, arrasto para o lado. Você viu que, novamente, esse nosso login ele foi arredado para o cantinho esquerdo, né? Agora, a gente vai para o lado direito, cliquei, arrastei, tento fazer da forma melhor possível aqui, para ficar mais bonitinho. Pronto. O que aconteceu foi o surgimento dessas molas aqui, ó. Porque agora eu tenho essa mobilidade, você tá vendo? É como se eu tivesse uma mola e eu conseguisse posicionar esse elemento nosso. Então, aqui eu posso colocar ele mais à esquerda, ele vai ficar, mais à direita, ele vai ficar. Então, eu posso vir aqui e colocar centralizado, tá? Para que a gente possa verificar esse nosso elemento. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu já posicionei ele, certo? Eu criei regras matemáticas. Ô, Ana, onde que essa regra matemática sua está aparecendo? Eu posso vir aqui em atributos, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui, ó, eu tenho as minhas constraints, olha só. Eu apliquei no meu lado esquerdo, superior, direito. No meu lado inferior, tá vendo? Não tem nada, não tem nenhuma marcação, porque realmente eu não criei nenhuma regra. E aqui eu ainda coloquei um espaçamento de 64. Tá vendo aqui? Uma margem de 64. Então, eu vou vir minimizar, vou clicar sobre esse elemento e eu consigo ver justamente o 64. Lembra do nosso blueprint? A gente pode aplicar ele aqui agora. Então, clique neste botão, vai em Blueprint, e aqui a gente consegue ter uma visualização melhor. Perceba só para vocês verem, eu vou dar um zoom aqui. A gente tem aqui o nosso elemento. Deixa eu diminuir aqui para que você possa ver. Então, a gente tem aqui o nosso elemento dando um espaçamento de 64%. Olha, se eu quisesse mais espaçamento, posso colocar, por exemplo, aqui, ó, espaçamento de 10, vou dar Enter, automaticamente esse espaçamento acontece aqui. Posso fazer isso do meu lado direito, vou colocar 36, por exemplo. Vou minimizar para que você possa ver, ele já deu esse espaçamento. Inclusive, eu vou deixar até assim mesmo, essa nossa estrutura. Agora, qual que é o meu objetivo? É mostrar para você que o Infer Constraint é muito importante. Eu vou até, inclusive, apagar aqui esse nosso botão, para que depois a gente possa colocar um outro elemento e ver como que funcionaria, tá? Vamos focar primeiro nesse nosso elemento. Aqui eu vou mudar o aparelho que eu estou manipulando. Eu vou, inclusive, voltar aqui só para Design, pronto. E aqui eu vou colocar um aparelho, deixe-me ver aqui, vou colocar um desktop. Percebam para vocês verem, eu tenho aqui o espaçamento de 64 no eixo superior, eixo esquerdo eu tenho aqui o valor de 10, eixo direito 36, e o meu elemento login ele está devidamente centralizado. Então, o que a gente criou foi uma regra da qual, quando a gente modificar o tipo de aparelho em que esse nosso elemento vai ser apresentado, ele se comporta da mesma forma, porque ele vai ficar centralizado. Ô, Ana, vamos mudar a tela? Vamos colocar agora um tablet, tá? Vou vir aqui em tablet, vou colocar um Nexus 10. Pronto. Veja bem como que, novamente, esse nosso elemento ele se comporta de forma positiva. Isso porque ele continua centralizado, ele continua com os espaçamentos que nós colocamos e está tudo certo. Então, o nosso intuito é criar as nossas interfaces. Vou voltar aqui para o nosso telefone. Então, o nosso intuito é criar
nossas interfaces que vão de encontro com todas essas boas práticas de manipulação dos nossos elementos, posicionamentos dos nossos elementos. E aí vocês devem estar se perguntando, Ana, e esse eixo aqui de baixo? Eu posso sim vir arredar ele até aqui embaixo, e aí eu criei 4 molas, tá vendo? Tem 4 molas, e eu consigo ainda posicionar esse elemento. Ana, quero ver se é isso mesmo. Olha só, vou mudar aqui para Blueprint. Aqui você percebe o valor de 10, aqui o valor de 36, aqui eu tive uma modificação do valor, né, porque eu posicionei esse elemento novamente. Pronto, se eu mudar essa minha tela, novamente, vou colocar aqui um desktop, vou até mudar aqui a escala, tá aqui o meu elemento bem posicionado. Então, o que eu quero que vocês percebam é que as minhas constraints eu vou utilizar para que eu tenha um bom posicionamento. E repare, gente, se você abre um aplicativo que está mal organizado, você não vai dar credibilidade para ele. Então, lembra quando a gente comentou da interface, o quanto que é importante a gente prover uma interface amigável e intuitiva? É aqui que se aplica esse conceito. Vou posicionar esse login aqui mais ao meio, vou centralizá-lo. Vou incluir também um botão, clico e arrasto, você já aprendeu como faz. Esse botão aqui, ele não tem nenhuma regra de matemática, nenhuma regra de constraint associada a ele. Então, eu vou criar agora. E aqui eu trago para você a informação de que você não precisa fazer essas regras matemáticas só relacionadas aos eixos da tela. Você também pode fazer relacionada aos eixos do elemento. Então, eu posso clicar aqui nessa prega, clico, arrasto até eu aproximar aqui na prega do login, depois clico e arrasto para a direita, clico e arrasto para a minha esquerda, clico e arrasto na minha parte inferior. Se você tivesse outros elementos, você também poderia utilizar das pregas para que você possa criar as suas regras matemáticas. Então, feito isso, eu vou aqui centralizar esse botão, vou rodar a nossa aplicação para que a gente possa verificar o efeito. Perceba que o Infer Constraints, como a gente já tinha visto, ele vai criar isso para você. Aqui, a gente define o posicionamento, a gente consegue manipular a nossa ferramenta, clicar e arrastar nesse elemento, posicionando, e aí essa regra matemática, ela também vai existir, só que agora ela foi considerada por nós. Então, tá aqui a nossa tela de login com as nossas estruturas, né? A gente só tem, por enquanto, um test view e um button inseridas. Chegamos ao final de mais uma aula em que vocês conheceram alguns recursos da ferramenta. Temos muitos outros para aprender. A prática vai te levar à perfeição. Então, eu aconselho você a explorar tudo o que você viu hoje, para que assim você possa memorizar e quando estiver na sua prática profissional, essas ações de mudar cor de texto, inserção de elementos, das constraints, elas sejam muito mais fáceis, porque você já tem uma barganha de conhecimento muito grande. Um abraço!